aula de hoje, vamos dar continuação ao assunto de vocês. Continuaremos trabalhando o caderno 2, as páginas 16, 17, 18, 19 e 20, que são continuidades do capítulo 1 sobre os primeiros americanos. Nessa videoaula de hoje, trabalharemos os tópicos povos brasileiros, que engloba os sambaqueiros, as culturas amazônicas e os tupi-guarani. Trabalharemos também o tópico civilização de destaque na América, que trata sobre os maias, astecas e os incas. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre os povos brasileiros, ou seja, sobre o nosso povo, sobre a nossa população, o nosso território e a nossa cultura, certo? O território que hoje corresponde ao Brasil foi habitado há milênios por várias comunidades, né? Lembrando que esses grupos não se diziam brasileiros, né? Por ainda não haver uma ideia, né, de um país que se chamava Brasil, o que vem ocorrer bem mais lá na frente, né? Na floresta amazônica, no cerrado, no litoral, nos Campos do Sul e em outras regiões, cada sociedade veio se adaptar de forma lenta ao meio ambiente brasileiro. E assim permitiram o crescimento populacional e o surgimento de novos povos. Cada sociedade vivenciaram diversas transformações e também diversas transformações culturais, certo? Se adaptando dessa forma ao meio ambiente no qual estavam inseridas. Vários vestígios dessas populações foram deixados, né? E até hoje eles ainda são encontrados por historiadores, por arqueólogos, né? Como é o caso das pinturas rupestres que a gente vê na foto. As pinturas rupestres dessa foto foram produzidas na Gruta do Jan-Leão, no Parque Nacional Caverna do Piraçu, em Minas Gerais, né? Mas também houveram outros vestígios deixados em vários outros lugares do que hoje é chamado Brasil, do que hoje é o nosso país. Bom, há 5.000 anos, algumas comunidades se estabeleceram no litoral do que hoje é o Brasil, em uma faixa mais precisamente que se estendia do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, certo? Durante algum tempo, essas comunidades produziam montanhas de conchas e outros resíduos de fruto do mar, conhecidos como concheiras ou sambaquis. Por isso, essa população foi denominada de sambaqueiros, certo? Essas montanhas geralmente serviriam para enterrar mortos, descartar alimentos ou servir como base de abrigo para essas populações. A imagem, né, a foto, ela mostra o que eram, como eram e como são essas montanhas, né? Como são esses sambaquis, que em grande medida foram concentrados na região de Laguna, em Santa Catarina,
né? Essa região ela tem uma grande demanda de sambaquis, né? Somente lá foram encontrados mais de 40 desses, e alguns chegando a medir até 30 metros de altura. Outra população muito importante, né, nesse processo de construção e habitação do que hoje é o Brasil, é a população amazônica, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as culturas amazônicas. A região amazônica, que abrange grande parte do norte do Brasil, testemunhou o surgimento de sociedades dinâmicas. Ao longo dos séculos, muitos grupos se estabeleceram à margem dos rios desse território, dando origem a uma sociedade populosa e complexa, né? Então, a sociedade amazônica, a população amazônica, ela é considerada uma sociedade dinâmica, né? Por apresentar todo essa variedade de povos, né? E diferentes culturas, e diversas culturas de modo de vida, de modo de se vestir, de convivência. Por isso, ela é considerada uma sociedade dinâmica, certo? E essas sociedades, né, que se estabeleceram às margens dos rios da Amazônia, em grande medida praticavam a agricultura e produziam objetos de cerâmicas, né? E dentre essas diversas sociedades, duas tiveram maior destaque, né? Que foi a Sociedade Tapajônicas, que viviam às proximidades do rio Tapajós, e a Sociedade Marajoara, que se estabelecia nas ilhas do Marajó. Um pouquinho mais à frente, outra sociedade que vem ganhar destaque é a Sociedade do Rio Xingu, que eram chamados de xinguanos, né? Essa população era chamada de xinguanos e eram responsáveis por construir uma sólida estrutura de defesas. Em pesquisa sobre essas populações, foram encontrados 15 sítios arqueológicos com um sistema de fortificação, o que indicava o contato e o confronto entre os xinguanos e outros grupos amazônicos, né? Por isso, o povo xinguano é conhecido por construir fortes estruturas de defesa, né? Que era justamente para se proteger em meio a esses embates com esses outros grupos. Outro grupo que chama a atenção são os tupi, certo? Que migraram para o litoral do Atlântico, né? E esse grupo eles caçavam, pescavam e cultivavam. E tiveram notoriedade por ser responsáveis por construções de jangadas que possibilitava o deslocamento de sua população para diferentes lugares da América do Sul, certo? Outro aspecto importante do tupi é a sua cultura tupi-guarani, né? Que influenciou em muitos aspectos das tradições culturais, assim tornando eles responsáveis por um conjunto de culturas indígenas que se estabeleceu, né, primeiramente, na verdade, se originou e depois se estabeleceu na floresta amazônica. Agora, já falando um pouquinho
das civilizações na América de forma em geral, né, tiveram 3 grandes civilizações que se destacaram, certo? Que foram os maias, os astecas e os incas, certo? Os maias estabeleceram-se na Mesoamérica e fundaram centros urbanos na floresta tropical, né? Eles não tinham propriamente um centro político, né? Pois eles não chegaram a formar um império, uma vez que suas sociedades eram independentes, certo? Os astecas se estabeleceram no Vale do México. O centro do seu império era a cidade de Tenochtitlan, né? E eles inventaram suas próprias ilhas artificiais, lugar onde eles cultivavam os seus próprios alimentos. Já os incas estabeleceram-se na montanha dos Andes, como a gente viu na aula anterior, né? Localizados na América do Sul. Suas cidades foram projetadas em lugares elevados e de difícil acesso. Entre elas, destacam-se as cidades de Cusco e Machu Picchu. Os incas também inventaram o quipu, que era um sistema de anotações baseados em nós que uniam cordões de diferentes tamanhos e cores. Bom, com isso a gente termina o nosso primeiro capítulo sobre os primeiros americanos e eu deixo para vocês as atividades das páginas 20 e 21.